Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e também a você que nos assiste pelas redes sociais. É bênção de Deus, estamos ainda em quarentena no estado de São Paulo e por isso chegar a você através desse vídeo eu considero uma grande bênção de Deus, porque temos esse recurso. A igreja está com as atividades congregacionais suspensas, mas somos igreja e mesmo cada um na sua casa, mesmo cada um na sua individualidade, podemos então estar reunidos como corpo vivo de Cristo no aspecto espiritual da unidade da fé pelo mesmo Espírito para este tempo de devoção. E hoje, quarta-feira em especial, para o que seria então o nosso culto de oração. Não temos feito no formato de um culto padrão e eu espero que você na sua casa tenha dedicado o seu tempo pessoal, esteja dedicando o seu tempo pessoal para essa devoção. Mas considerando a questão de ser hoje quarta-feira o dia do culto de oração, eu quero tomar um texto bíblico para que a gente possa fazer, então, uma reflexão bem objetiva sobre a importância e a necessidade da oração, em especial nesse tempo em que nós estamos vivendo no nosso país e na humanidade. E o texto que eu quero tomar, peço que você pegue a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, o seu smartphone, o seu celular, não importa, é a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. A primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, eu quero ler os versos de 1 a 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, os versos de 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. A razão pela qual eu entendo que esse texto, além de apropriado, adequado para esse tempo, torna-se muito importante para nós na necessidade de orarmos, de intercedermos pela humanidade nesse tempo de pandemia e também de orarmos pelo nosso país, o Brasil, pelo nosso estado, São Paulo, e pela nossa Penápolis e por outras cidades, estados espalhados por esse Brasil inteiro. E também pelos nossos governantes, aqueles que exercem de alguma forma autoridade sobre o povo, sobre as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer, então, o apóstolo Paulo orientando a Timóteo, essa orientação é para que ele ensinasse, de certa forma, à igreja a maneira como eles deveriam se comportar como cristãos evangélicos, servos do Senhor Deus, salvos por Jesus Cristo, que é a maneira como nós devemos nos comportar. E Paulo então diz, olha, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Devemos suplicar. Suplicar é clamar a Deus com um objetivo específico, colocando uma necessidade específica. E este é o tempo de nós suplicarmos a Deus por uma necessidade específica, essa pandemia que se abateu sobre a nossa nação e que tem ceifado vidas. Façamos orações, que é
um diálogo que nós temos com o nosso Deus, uma conversa informal, não é nada decorado, não é nada de alguma forma estruturado. Não estamos declamando uma poesia para Deus e nem estamos fazendo um monólogo. A oração deve ser como se estivéssemos realmente ali conversando com o nosso Deus e abrindo o nosso coração e colocando para Ele as nossas necessidades pessoais, as nossas expectativas, também as nossas frustrações, a necessidade que temos de graça, misericórdia e perdão e os pedidos que porventura tenhamos. E aí mais uma vez entra a necessidade de orarmos pelo nosso país, pelo nosso povo, a nossa gente, para que Deus afaste esse espírito de morte trazido pela Covid-19 da nossa nação e da humanidade como um todo. E intercessões. Intercessão é quando você assume a responsabilidade de colocar-se entre o homem necessitado e Deus. Isso é intercessão. Você assume essa posição. E você dedica tempo, você se compromete, você jejua, você ora, você chora diante de Deus, você vivencia essa experiência de intercessão, colocando-se, como diria Deus para o profeta Ezequiel, como disse Deus para o profeta Ezequiel, na brecha, como Moisés se colocara entre Deus e o povo, quando Deus decidira que ia destruir o povo por causa do pecado, por causa da idolatria. Então, é assumir essa posição. Então, veja, são 3 aspectos distintos e são necessários que façamos as súplicas, isso é muito individual, pessoal, que façamos orações, e isso é uma orientação, um exemplo que Jesus deu para todos os seus discípulos, e intercessão, que é para quem tem um ministério e tempo para se dedicar a isso. E por que é importante fazer isso com ações de graças? Porque todo dia temos o que agradecer e devemos agradecer. Agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E principalmente agradecer pela provisão do Senhor e a saúde que Ele tem nos preservado, porque pessoas estão morrendo por causa dessa infecção, por causa dessa virose, dessa doença, a Covid-19. E aí Paulo vai dizer que devemos orar pelos reis e pelos que exercem autoridade. Os reis significam os governantes deste tempo. E isso é importante no nosso país. Você tem acompanhado as notícias, você tem visto aí, inclusive, os conflitos ideológicos e até de posturas do presidente da República, governadores de estado, ministros do governo, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal. Isso gera uma instabilidade, isso pode gerar um caos institucional no país. Nós devemos orar por essa gente, sim, clamar, e a razão pela qual devemos orar por eles não é apenas por eles ou por ideologia política, porque apoiamos A, B e C, não, a razão é porque Paulo diz, orando por essas pessoas, e eles sendo iluminadas por Deus e sensíveis à voz de Deus, nós vamos viver, verso 2, em paz e com uma vida tranquila. É para o nosso bem, como povo, como população, como ser humano, é para o nosso bem. E também para que nós possamos viver a nossa vida cristã, praticar a nossa fé com tranquilidade, com paz, porque observe, ele vai dizer, piedade e dignidade, é algo que vem para nós, porque quando vem aquele espectro de corrupção e maldição que vivenciamos no país, aquilo rouba a nossa dignidade. Nós nos sentimos lesados, traídos, sofremos com aquilo e muitas vezes nós não conseguimos nem sequer expressar a nossa fé. Isso está posto aí na mídia, nas redes sociais, evangélicos, pastores das mais diversas denominações e religiosidades, quase que se digladiando, porque um apoia, o outro discorda, porque um concorda, porque o outro acha que não é bom e por causa disso e daquilo. Gente, esse tempo deve ser parado. Essa postura deve ser agora evitada. Vamos orar para que nós possamos
viver uma vida tranquila, tenhamos uma vida tranquila e pacífica, para que nós possamos viver com piedade a nossa religiosidade, a prática da nossa fé, com dignidade, com ética, dando um testemunho vivo. E é isso que o texto diz na sequência. Essa vida tranquila, pacífica, piedosa e digna é agradável perante Deus, nosso Salvador, para que o Evangelho seja propagado, para que outras pessoas ouçam que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme está aí os versos 5 e 6, porque ele morreu na cruz para ser o nosso Salvador. E esse é o objetivo das nossas orações, do nosso clamor, da nossa intercessão, das nossas súplicas, pelas autoridades, pelas pessoas, por cada um de nós, pela Igreja de Jesus Cristo, para que nós possamos testemunhar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de nossas vidas e de todas as pessoas na humanidade que ainda carecem da graça da salvação. Eu oro nesse momento pedindo ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que receba as orações que fazemos como igreja, o nosso clamor, a nossa súplica, e que ouça a oração daqueles irmãos e irmãs queridos, piedosos, intercessores que têm se colocado diante de Deus, intercedendo pela humanidade, para que essa praga, a pandemia do coronavírus, seja repreendido para a honra e glória e para testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a sua vida em oração agora e faço por fé, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.